Olá, boa noite. Começamos agora o programa Entrevista Coletiva. Que bom que você está conosco. O assunto de hoje é a discussão do momento aqui na capital. O avanço do processo de reabertura do comércio, tão aguardado pelas empresas e tão temido pelos especialistas. O primeiro decreto de fechamento das empresas não essenciais completa 79 dias neste sábado. Dia 25 de maio, houve um primeiro momento de reabertura, mas já são quase 3 meses de portas fechadas para a maior parte dos negócios da capital. E a partir de segunda-feira, dia 8 de junho, centenas de outras empresas de 19 setores já estarão autorizadas a retomar as atividades com horários reduzidos de funcionamento e regras rígidas de higiene. Essa decisão poderá levar 90% dos empregados de volta ao trabalho, na estimativa da Prefeitura. O Comitê de Especialistas em Saúde, que orienta as decisões aqui da Prefeitura da capital, afirmou que o número médio de transmissões por infectado caiu e que também estão sob controle a ocupação de leitos de UTI e de enfermaria para a Covid-19. O número de casos confirmados da doença caminha para 2.300 aqui na capital e o de mortes está em torno de 3% desse total. Para discutir tudo isso, convidamos o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de BH, Marcelo Souza e Silva, e também o pesquisador Rafael Ribeiro, da UFMG, que desenvolveu uma nota técnica juntamente com outros especialistas sobre o isolamento social e os impactos econômicos da pandemia em Minas Gerais. Ao meu lado também, entrevistando nossos convidados, está o diretor de jornalismo da Band Minas, o Murilo Rocha. Então, muito obrigada pela presença. Boa noite, viu, Marcelo? Eu agradeço. Boa noite, Inácia, boa noite, Murilo, Rafael. Eu acho que nós vamos ter aqui uma boa conversa, interessante para muita gente. Com certeza. Obrigada também pela presença, viu, Rafael? Boa noite a todos, muito obrigado também, eu que agradeço a oportunidade. E Murilo, obrigada pela parceria mais uma vez. Estamos aí, Inácia, boa noite aos nossos convidados também. Então vamos lá, Marcelo, eu começo com você. Qual a sua avaliação dessa decisão da Prefeitura na sexta-feira para a reabertura de mais empresas no dia 8 de junho? Veio no momento certo? Você estava esperando nessa data? Nós achamos que foi uma decisão positiva, né? Nós voltamos a avançar. Né? A gente tinha na semana passada parado, né? A Prefeitura não abriu nenhum estabelecimento, os índices não estavam conforme a análise dos infectologistas, não estavam favoráveis, a gente não teve nenhum avanço em nenhum segmento. Então, voltamos ontem a ter esse avanço, essa liberação, que a partir de segunda-feira agora voltam esses segmentos, e a gente tem grande parte do comércio e serviços de Belo Horizonte, que são atividades fundamentais para a cidade, 72% do PIB de Belo Horizonte são das atividades de comércio e serviços, cerca de 85% dos empregos. Então, a gente volta com essas pessoas e ficam algumas atividades só ainda para, na sequência, né, terem a possibilidade de voltar, e a gente espera que sim. A gente está vendo o setor de comércio e serviços que já está aberto, cumprindo os protocolos. Então, a gente viu que os índices, né, apresentados ontem, eles estavam bem favoráveis, e a gente espera que seja mantido, e nós, com o planejamento da flexibilização que nós discutimos, ele seja mantido e a gente vá continuando, indo para frente, que é muito importante, e até outros setores que têm algumas particularidades, né, com a questão da aglomeração, também possam estar avançando. Rafael, o comércio, você ouviu aí, está satisfeito, mas consciente da responsabilidade com as medidas. E você, fica preocupado com a abertura de mais empresas não essenciais neste momento aqui em BH? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, todo mundo precisa, obviamente, que a economia seja reaberta, o quanto antes possível, certo? Agora eu vou falar um pouco, primeiramente, do estudo que nós fizemos lá no Departamento de Economia, junto com pesquisadores também da demografia, e depois a gente pode aprofundar mais a conversa sobre outras questões e alternativas, certo? Falando de forma resumida, o estudo ele visa avaliar o impacto de estratégias de flexibilização, parcial ou total, sobre a força de trabalho no estado de Minas Gerais e, consequentemente, as perdas econômicas que você tem comparando os cenários, certo? Um cenário de quarentena estendida, que nós fizemos o cálculo da taxa de contaminação das pessoas, certo? Em 3 cenários diferentes. Então, nós calculamos a taxa de contaminação para um período que Minas Gerais ficou, que nós chamamos de quarentena estendida, que foi um período ali desde o decreto da Prefeitura de BH, porque BH tem um peso grande em Minas Gerais. Dia 20 de março. Isso, exato. Do final de março até o dia 20 de abril, certo? Que foi o período porque a partir daí começou a se discutir as medidas, então nós interrompemos a série.
Nesse período, nós tínhamos uma taxa de transmissão onde esse famoso R0, digamos assim, que tem sido muito falado, que o que é o R0? Só para explicar para as pessoas. O R0 ele é o número médio de pessoas suscetíveis a ficarem doentes que são contaminadas por cada pessoa infectada, certo? Esse número, ao longo desse período, o número médio, era por volta aí de 1,1, ou seja, é como se a cada 10 pessoas contaminassem outras 11, tá? E nós calculamos o cenário de liberação parcial e o de liberação total. Para resumir a conversa, vamos só comparar com a liberação total, que seria o outro extremo, né? Nesse outro extremo, essa taxa de transmissão, ela aumenta para quase 5, ela vai para 4,8, certo? Que nós calculamos isso com base no período anterior ao decreto, onde você não tinha o decreto de quarentena e o isolamento social era menor também. E a gente nem usava máscara ainda nesse momento. Exato. Então, nós comparamos esses dois cenários, certo? E avaliamos esse impacto. Então, o que nós concluímos é o seguinte, de acordo com essas projeções, o total de mortes, de óbitos, aumenta, digamos, no cenário de quarentena estendida para o cenário de liberação total, o número de mortes aumenta em quase 8 vezes mais, certo? Podendo chegar até quase 8 mil pessoas. Então, o cenário base era de, ao final, acumulado, 1.700 mortes em Minas. Depois disso, chega a quase 8 mil, tá? E o número de infectados graves, porque nós aplicamos um modelo para corrigir as subnotificações, que em Minas Gerais é muito grave, um problema muito grave. Então, o número no pico aumentaria por volta de 6 mil infectados no pico, infectados graves, né, que demandam um serviço de saúde, para cerca de 200 mil infectados no pico. Ou seja, o número de pessoas que sairiam da força de trabalho, obviamente que esses números são corrigidos. Por quê? Porque a gente sabe que os números que a gente vê, oficiais, eles são muito baixos, porque tem muita subnotificação. O que eu quero dizer é o seguinte, comparando os dois cenários, com o cenário de liberação total em relação de quarentena estendida, que não é bom, é preciso deixar isso claro, você tem um número de pessoas saindo da força de trabalho que é muito superior ao número de pessoas que sairiam da força de trabalho se você mantivesse um período de quarentena estendida que nós calculamos aí 6 meses. Ou seja, a situação ideal seria não ter pandemia, né? Porque dos dois jeitos fica ruim. Vamos ter perdas. A minha questão é essa. A gente está decidindo aumentar o número de lojas abertas a partir da segunda-feira, no momento em que no Brasil registramos um aumento do número de mortes e do número de casos. Mesmo Belo Horizonte estando, de certa forma, controlado. Eu pergunto, o comércio está preparado para seguir essas normas? Belo Horizonte tem condição nesse momento? E a pergunta depois para o Rafael comentar a resposta do Marcelo é o seguinte, não é precipitado, não está na hora errada levando esses dados que você falou, levando em conta esses dados? Eu queria deixar claro que a CDL, desde o início, né, a CDL de Belo Horizonte, ela é sempre, a preocupação é resguardar vidas, mas não deixar de cuidar das empresas e dos empregos das pessoas. Então, desde o início, a gente entendeu esse chamamento, essa necessidade que teve de fazermos o distanciamento social, o isolamento social, e aí nós também demos a nossa contribuição. Empresários se mobilizaram, colocaram as pessoas de férias, as pessoas em suspensão de contrato, reduziram jornadas, quem não pôde abrir e foram olhar seu fluxo de caixa. Então, teve a contribuição. E, lógico, que toda a população que se manteve muito nesse período aí inicial em casa, obedecendo às regras. Então, eu acho que isso foi uma grande vantagem aqui, foi o grande exemplo de Belo Horizonte para todo o Brasil e que nós cumprimos com maior rigor essas regras estabelecidas. E eu acho que agora a gente tem condição de colher o fruto disso. As lojas estão preparadas, Marcelo? Isso, estão. Toda semana eu ando às lojas, a gente vê, é lógico que a gente vê um caso ou outro da pessoa descuidando, né, vamos chamar assim, mas todas as lojas estão oferecendo álcool gel, exigindo a máscara e não deixando aglomerar, respeitando a regra de duas pessoas ali a cada 5 metros na loja. Então, a gente está vendo isso acontecer. Eu acho que nós estamos avançando. Nós tivemos dados, né, pela Prefeitura que não houve um aumento considerável de utilização do transporte público. Eu acho que esse é outro fator que está ajudando os índices também, porque eu acho que no transporte público o índice de transmissão é grande. E nós tivemos também as pessoas fazendo isso, o uso da máscara, e aí os índices de ocupação de leitos, né, tanto de UTI quanto de enfermaria, estão em patamares aceitáveis.
e daí a consequência é o índice de transmissão que fica abaixo. Então, eu acho que a gente não podemos parar em momento nenhum, né? Toda vez que eu falo, use a máscara, não aglomere, lave as mãos, higiene pessoal, higiene do ambiente de trabalho. Eu acho que nós temos um ambiente, sim. Até porque eu estou participando do Comitê de Reabertura do Comércio em Belo Horizonte desde o dia 5 de maio e a gente conversa muito com os especialistas e a gente vê que esses números, eles estão bem controlados em Belo Horizonte. Não podemos descuidar, né? Não pode descuidar e relaxar. Mas eu acho que sim, Murilo. A minha resposta para você é que a gente tem esse ambiente, sim. Comenta, por favor, Rafael. Eu acho que assim, existe sempre o ideal e o que é possível. Né? Então, assim, eu acho que nesse momento... Bom, primeiro falando do que seria o ideal. O ideal é, como a gente viu, principalmente os países da Europa, inclusive os que sofreram muito, eles só começaram a flexibilizar a atividade econômica quando a curva de número de infectados diários já estava caindo por volta de 2 a 3 semanas. E no Brasil a gente está na primeira parte da curva de que ela está subindo ainda. Todos os dias a gente atualiza os números, né, Murilo? Exato. No jornal, na rádio, e não param de haver mudanças aí no número crescente mas de mortos e infectados. Mas em Belo Horizonte esse número não está acontecendo isso, né? Nós estamos em curva, inclusive, descendente agora esses dias, né? Não, continua crescendo. De infectados, continua crescendo. Né, de contagiados. Não, BH tem tido uma taxa de crescimento menor, mas está crescendo. Mas o meu ponto é que é o seguinte, falando do que é digamos, o possível, né? Eu acho o seguinte, o Brasil adotou uma forma de enfrentamento da pandemia que foi muito equivocada se comparada com todos os países que tiveram um sucesso no combate à pandemia. Então, por exemplo, eu acho que o que acontece é o seguinte, o governo federal, que é quem tem o poder de financiar os gastos, deveria ter tido uma conversa maior, mais próxima, tanto com governadores quanto com prefeitos, porque governadores e prefeitos não têm o que fazer nesse momento. Porque o que acontece? Tanto empresas quanto trabalhadores sofrem nesse momento. Eles não têm de onde tirar o sustento, certo? O custo está aí, o custo não vai embora, e firmas e trabalhadores precisam de um auxílio financeiro que tem que vir do governo nesse momento, que foi o que foi feito em todos os países que conseguiram controlar bem a pandemia, certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nesse momento, como empresas e trabalhadores ficam completamente desprotegidos, certo? Sem ter a ajuda necessária, tanto em termos de crédito, quanto, por exemplo, puxar uma parte da folha e outros tipos de auxílio que as empresas precisam, e também trabalhadores, se eles não têm esse tipo de auxílio, certo? Fica muito difícil, certo? Então, eles são, na verdade, forçados a criar esse tipo de estratégia de liberação nesse momento que é completamente perigoso. Esse que é o ponto. Tá certo. Senhores, eu vou chamar um intervalo agora para nós podermos continuar essa conversa. Em seguida, daqui a pouquinho, eu estarei de volta com a segunda e última parte da entrevista coletiva deste sábado, que discute o impacto da pandemia do coronavírus na economia local. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje discute as consequências de quase 3 meses de fechamento de negócios não essenciais aqui na capital, como medida de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Nossos convidados são o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Marcelo Souza e Silva, e também o pesquisador Rafael Ribeiro, da UFMG. E para já esquentar a nossa conversa nesse segundo bloco, eu vou chamar a pergunta do nosso comentarista de política aqui na TV Band de Minas, que também é comentarista na rádio Band News BH, o Orion Teixeira, que tem uma pergunta para você, Marcelo. Vamos lá, Orion, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, presidente Marcelo. A economia sempre teve forte influência sobre a vida das pessoas, do país e principalmente na política. Que efeito só avalia, após o confinamento, haverá sobre os governos que, por mais que eles estejam envolvidos, não conseguirão dar respostas otimistas? E o presidente da República sempre reduz a crise sanitária, advertindo para os riscos da economia. Ele estaria vacinado contra esses efeitos? Essa tratativa é bem complexa, né? Eu vou tentar ser objetivo aqui no entendimento. Eu acho que nós vamos ter um impacto muito forte na economia e eu acho que o brasileiro nós temos uma condição de recuperação muito forte por causa de quem está comandando o Ministério da Economia, o entendimento que eu tenho. Mas a gente sabe também que nós vamos ter algumas facilidades, quem fez essa gestão, essa boa gestão, a gente está falando eficiente,
né, neste momento, quem fez a gestão eficiente, não só do tratamento da pandemia, mas também com outros aspectos. Nesta semana, eu coloquei para o prefeito de Belo Horizonte que 2 assuntos seriam muito importantes serem tratados, que seriam o crédito chegar nas empresas, né, e a gente sabe que tem um banco comercial que faz a gestão da conta de funcionários da prefeitura, que gira em torno de 250 milhões de reais, que poderia estar dando um apoio diferenciado para Belo Horizonte, e também servidores da prefeitura que estão em casa, né, porque não estão indo para a prefeitura, podendo ajudar nas condições das empresas, em consultorias, orientações, também juntamente conosco, entidades empresariais, para isso. Então, eu acho que quem fez uma boa gestão da pandemia, mas também olhou para o lado da economia, vai ter essa avaliação positiva depois. Eu acho que Belo Horizonte vai sair, vai ter os problemas, né? Vão ter um pouco de desemprego, vai ter um pouco de empresas fechadas, mas eu acho que a gente recupera bem. Um pouco ou um tanto, né? Porque essas medições ainda estão sendo feitas do alcance do desemprego e de falência de empresas, né, Marcelo? A gente sabe que as empresas, maioria em Belo Horizonte, são micro e pequenas empresas, né? Como é a característica do Brasil também, Minas Gerais, e a gente sabe que esse impacto está vindo. Também a gente estava numa recuperação de uma economia que vinha, né, num estado também triste, né, uma situação triste. Quase 5 anos, né, seguidos de muitas empresas, né, produtividade menor. Estavam já na beira de fechamento, estavam respirando, né, bem tentando uma respiração assim, com a cabeça para fora. Sonhando com 2020 E aí, bom, quando né? vem a pandemia, com certeza prejudicou. Mas a gente acha que muitos ainda estão se organizando e segurando para isso. Precisamos ainda de medidas e de fazer chegar essas medidas a todos. Agora, professor, esse caso, alguma cidade da região metropolitana, pegar o caso de Betim, por exemplo, abriu, fechou, abriu, recuou. Isso do ponto de vista econômico não é pior do que se esperar por um tempo e abrir de uma vez só? O que nós vimos, comparando com a experiência internacional, é o seguinte: os países que conseguiram fazer um fechamento e aumentar os índices de isolamento social, porque no Brasil, na melhor das hipóteses, nós chegamos aí por volta de 50% a 60% de isolamento social. Em países como Itália e Espanha, por exemplo, que tiveram casos graves na Europa, eles conseguiram chegar, no momento do lockdown, eles chegaram até 70% a 80% de isolamento. Então, sem atingir esse nível, dificilmente, ou seja, nós vamos ficar com essa taxa de transmissão crescente e o pico vai demorar muito mais para chegar e nós teremos provavelmente outros picos se ficar liberando e soltando. Ou seja, se você conseguisse fazer uma política de isolamento social forte nesse momento, junto com o auxílio do governo, tanto a empresas quanto a trabalhadores, era provável que a gente sairia de forma muito mais rápida desse período e teria uma possibilidade de retomada da economia também muito mais rápida. Agora, Marcelo, o Murilo te perguntou mais cedo das empresas estarem preparadas, especialmente no varejo, para atenderem às regras de higienização, por exemplo, que aumenta o custo desta loja de imediato e reduz a possibilidade de entrada de clientes ao mesmo tempo, o que obviamente vai impactar na receita. Já existe um levantamento da condição financeira dessas empresas de sustentar por quanto tempo daqui para frente após a reabertura? Não, a gente não tem isso, mas a gente sabe que é uma dificuldade enorme, principalmente as micro e pequenas empresas que não têm esse planejamento, né, não fazem a gestão eficiente do seu negócio. A CDL-BH, preocupada com isso, lançou um programa Pra Já, que dá consultoria, dá assessoria para isso, para mostrar para ele que agora mais que nunca ele precisa cuidar do seu negócio, cuidar da sua família, dos seus gastos pessoais também, porque a gente sabe que o empresário pequeno, ele mistura essas questões. E esses custos que estão vindo e essa forma diferenciada de venda, a migração para a venda digital, não a migração, mas agregar a venda digital ao seu negócio, que hoje é uma realidade, está crescendo muito. Essa semana saíram dados que a cada 3 minutos você tem uma empresa migrando para o... Pois é, Marcelo, só te interromper nesse ponto. Isso não foi uma grande decepção para vocês enquanto uma entidade de classe? Porque para a gente como consumidor foi assustador como o comércio não estava na era digital como se falava, né? Assim, poucas empresas adaptadas para a venda digital. Isso foi uma surpresa? Murilo, nós batalhamos com isso tem mais de 15 anos, né? Eu participo do evento da NRF em uma feira de varejo que tem toda a tecnologia
Desde 99, a gente vê isso ao longo dos anos crescendo, a gente traz isso aqui. Nós criamos o Varejo Inteligente, um projeto dentro da CDL, para trazer as empresas para o mundo digital e muito difícil. Então, a gente costuma falar o seguinte, o comerciante ou aprende na dor ou aprende no amor, né? E agora está aprendendo na dor. Então, está tendo essa migração, a gente está vendo bons exemplos, né? Algumas dificuldades, porque não é fácil. Você tem que ter uma logística de entrega, você tem uma logística de meio de pagamento. É um outro negócio, né? É, um outro negócio. E um meio, o digital agrega ao que você tem físico. É muito importante. Então, é importante isso. Nós vamos ter, sim, empresas até saindo super bem desse momento, eu espero. Né? Agora, Murilo, eu converso com muitos empresários. O que acontece? Quem tem o negócio tradicional, ele tem uma dificuldade para migrar para o digital. Então, se ele não é forçado, ele acaba deixando para depois, porque o real é aquele que ele está ali todos os dias, ainda é mais forte para ele. Sim, Tanto que as empresas tradicionais que abrem as suas lojas virtuais, elas não chegam a passar de 5%, 6% nas melhores hipóteses do faturamento da loja real, né? Da loja que está aberta ali para o público. Eu vi alguém comentando que o consumidor hoje é muito mais digital do que as lojas. Né? Só um dado, em 2018, a venda por e-commerce correspondeu a 8% da venda do comércio total, comércio e serviço total. Então, ainda temos muito que avançar, mas já virou uma realidade. As empresas têm que buscar essa adequação, senão vão ficar fora do mercado, vão ter dificuldades enormes de continuar no mercado. Porque esse consumidor mudou o jeito de comprar. Rafael, deixa eu voltar aqui para um ponto da sua pesquisa, quando vocês identificam que houve um relaxamento aí nas medidas pessoais das pessoas mesmas, do cidadão, deixando de lado um pouco o distanciamento social e essas questões que foram tão pedidas pelos governantes para que a gente mantivesse distância, ficasse em casa. Seria, na sua visão, nos estudos que vocês fizeram, que vocês conduziram, a falta de percepção dessa pessoa que relaxa as regras, por ela não entender o significado disso pessoalmente para ela, apesar do jornalismo dar as notícias a todo instante do que está acontecendo com a pandemia? Uma coisa que a gente tem que ficar claro, principalmente no caso do Brasil, é que o Brasil ele é um país, primeiro, completando aquilo que o Marcelo falou, que a gente já vinha saindo de uma crise, certo? Com uma recuperação ainda muito tímida. Então, empresas e trabalhadores já vinham muito fragilizados. E o Brasil é um país que tem um nível de desigualdade de renda muito grande e o acesso ao saneamento básico, por exemplo, cerca de 50% das casas do Brasil não tem saneamento básico. Então, falar para as pessoas, fique em casa nesse momento, para certos casos, isso é quase uma ofensa, porque tem gente que mora num cômodo muito pequeno, com 5, 6 pessoas, não tem saneamento básico, certo? Então, novamente, o Brasil é um país que tem um grau de fragilidade, desigualdade de renda e baixo nível de investimento em infraestrutura que agravam muito a situação. Então, qual que é o problema disso? Nesse momento, principalmente nesse momento, deveria ter tido um suporte muito maior, certo, de assistência do poder público, principalmente para as áreas mais afastadas e periféricas, para poder Quando realmente você fala um suporte, é o financeiro? Financeiro, em termos de... Como o auxílio emergencial, por exemplo, que demorou para chegar? É que o auxílio emergencial, por exemplo, ele além de ser insuficiente, tem uma série de problemas e não chega, muitas vezes, em uma série de pessoas que não têm sequer uma carteira de identidade. A própria Caixa diz que está surpresa com o tanto de brasileiros Exato. que ela não sabia que existia. Então, assim, além da questão da renda básica emergencial para as famílias e também ajudas também a crédito zero, a juros zero para as empresas e outros tipos de ajuda que o governo deveria ter dado para as empresas nesse momento, precisa também de um cuidado de chegar nas comunidades, certo, mais afastadas, periféricas, no interior, onde você não tem capacidade do sistema de saúde de atender as pessoas, certo? Então, deveria ter tido esse tipo de enfoque, principalmente com as comunidades e populações mais vulneráveis. Marcelo, uma pergunta. Bares e restaurantes, todo mundo quer saber. Já tem data, já conversando com a prefeitura, tem alguma expectativa de como que esse setor está? A gente sabe que tem uma briga entre a Associação de Bares e Restaurantes e a prefeitura. Como que está esse mercado? Pela essa visão que tem os infectologistas, né, pela consultoria que eles estão dando, é um local de grande risco, né, de aglomeração e onde as pessoas vão estar próximas em ambiente pequeno e sem máscara, porque quem alimenta e bebe e toma alguma bebida é com máscara, não tem jeito. Então, o perigo da proliferação, da disseminação do vírus é muito grande.
A Abrazel entrou na justiça, né, pedindo uma liminar, e a prefeitura então falou, olha, você seguiu esse caminho da justiça, eu acho legítimo da Abrazel tomar essa decisão, a prefeitura, né, parou. A gente, essa semana agora, também pedimos os 3 setores que nós conversamos, que foi bares e restaurantes, shopping centers, os tradicionais, né, porque teve a polêmica do Shopping Oi, né, e também... Dos shoppings populares, né? Dos shoppings populares, desculpa, porque esse foi o que mais chamou a atenção, né? Então, a gente teve isso e também a gente fez um pedido especial da Galeria Ouvidor, que é um comércio tradicional de Belo Horizonte, está praticamente desde que a cidade nasceu, existe a Galeria Ouvidor, são pessoas batalhadoras, são pessoas simples, na tratativa e uma administração muito correta também. Então, a gente fez esses pedidos diferenciados, mas... bares e restaurantes, eu acho que o setor, e nós vamos ajudar nisso, a CDL vai ajudar nisso, a gente tem que juntos fazer propostas, chegarmos com propostas que sejam executáveis, né, que sejam possíveis de executar, e aí a gente começar aos poucos fazendo essa volta do setor. E a mesma coisa os shopping centers também, tem um problema seríssimo, equipamentos grandes fechados, e o problema do ar-condicionado, que já está sendo solucionado, ou melhor, já foi solucionado por eles junto com as empresas de ar-condicionado. A gente aguarda então. Estamos nos instantes finais. Eu queria uma última pergunta para você, rapidinho, Rafael. Vocês chegaram a estimar a queda do PIB para o segundo trimestre? Porque no primeiro trimestre já registramos aí 1,5% de queda. Dá para imaginar pelos seus estudos o que vem por aí na economia? Olha, o que nós estimamos é o seguinte, é que na comparação entre os cenários de quarentena estendida e liberação total, nós teríamos uma perda aí de cerca de 50 bilhões de reais no período de 4 anos. Isso é o Estado. O Estado de Minas Gerais, exato. Agora, nós não estimamos para o trimestre, certo? Agora, eu já vi algumas estimativas do pessoal da Fundação João Pinheiro que a queda do PIB do primeiro trimestre é por volta de 2% e do segundo trimestre por volta de 12%. Tá certo. Rapidinho, uma última mensagem para você, Marcelo, para que você fale para o lojista que está numa dificuldade para a retomada. É para ele dar conta, para ele se esforçar mais um pouquinho para seguir em frente? Eu acho que ele pode se esforçar, pode procurar ajuda, né, no bom sentido. Nós temos várias entidades, a CDL está pronta, nós estamos trabalhando 24 horas. O nosso objetivo é fazer com que todos voltem com bastante segurança. Então, estamos prontos para ajudá-lo e não desista. Mantenha-se firme, estamos prontos para ajudá-lo. Tá certo, então. Marcelo, muito obrigada pela presença conosco, viu? Obrigado mais uma vez a todos. Rafael, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Murilo, até a próxima. Até a próxima, Inácia. Bom, esperamos que você tenha gostado do nosso programa. Para rever e compartilhar a entrevista coletiva pelas nossas redes sociais, é só acessar YouTube ou Facebook no nosso perfil TV Band Minas. Até a próxima.